Neide Maia Lopes passou a ser a fera da Penha quando colocou fim à vida de uma menina de 4 anos, um crime clássico, falado até hoje. Então, é o primeiro caso do nosso canal recém-nascido. Então, muito prazer, eu sou a Fernanda e esse é o Não Fale com Estranhos. Dizem que a pior vingança não é matar a pessoa que nos fez mal, porque assim a gente ia matá-la apenas uma vez. Muito pior que isso é matar quem essa pessoa mais ama, e assim estaríamos acabando com ela um pouquinho todos os dias. Neide Maia Lopes levou isso ao pé da letra quando tirou a vida da pequena Taninha. Mas antes da gente conhecer a dinâmica dessa atrocidade, vamos conhecer um pouquinho sobre a assassina. Uma mulher completamente desequilibrada. Neide Maia Lopes nasceu no Rio de Janeiro a 17 de dezembro de 1938. Não teve uma infância e uma adolescência das mais divertidas. Na escola não fazia amizades e vivia isolada, porque sofria com as piadinhas dos outros alunos por causa do seu nariz adunco e rosto com muitas espinhas. Só que o isolamento dela foi ficando cada vez maior, porque os pais tentavam protegê-la da maldade das outras crianças, então não permitiam que ela saísse de casa para brincar ou nem se relacionar com os da sua idade. Na adolescência isso piorou e Neide começou a se interessar pelos contos policiais e a passar horas e horas lendo. Essa situação deixava seus pais bastante assustados. À época do crime, 1960, Neide, com 23 anos, ainda morava com os pais em um prédio simples de 3 andares em Jacarepaguá. Continuava quase não tendo amigos. Estava sempre muito solitária. Trabalhava na empresa Ducal, no centro da cidade. E como passava todo o tempo livre em casa, gostava de ler revistas de mistérios, crônicas do gênero, que saíam diariamente nos jornais. Neide também sofria de insônia e tinha sérios problemas na visão, mas ainda assim passava praticamente a noite toda lendo. E todas as manhãs no trem a caminho do trabalho, lia também as histórias policiais de Nelson Rodrigues. Eu também adoro Nelson Rodrigues. Ela tinha preferência em ler a série do autor A Vida Como Ela É, que cria situações em que todos nós, eu, você, podemos ser assim como os personagens, do dia para a noite nos tornar assassinos. E em uma dessas manhãs, distraída, lendo seu jornalzinho, Neide não percebeu que um homem a estava observando. E não demorou muito para ele se aproximar e puxar conversa. A princípio, Neide não parecia nem um pouquinho interessada, mas bastou o homem tocar no nome de Nelson Rodrigues e mostrar que também gostava de suas histórias para que Neide prestasse atenção na hora. E prestou tanta atenção que as conversas no trem ficaram cada vez mais frequentes e em pouco tempo os dois começaram a sair juntos. Até então ela nem imaginava que Antônio era casado e pai de 2 filhas. Trabalhava como motorista em uma empresa e durante 3 meses de encontros quase diários, Neide começou a se mostrar uma mulher possessiva, daquelas que exigia atenção o tempo todo, além de falar sobre coisas bem estranhas que chegavam até a ser assustadoras. Necessitava de declarações de amor e isso já começava a dar sinais de que a coisa poderia sair do controle. Até que um dia Neide soube através de um amigo de Antônio que estava saindo com um homem casado. Aí a sopa entornou de vez. Bem quente, no colo do Antônio, Neide começou a exigir que ele deixasse a mulher e as filhas para ficar com ela. Aquela velha história. E ele também respondeu com a velha história, de que faria isso, mas que precisaria de um tempo para contar à esposa, organizar a vida, blá blá blá. A essa altura, Neide já estava completamente obcecada por ele, cercando Antônio por todos os lados, ficando até violento e perdendo o controle. Deu a ele uma semana para que se separasse. Dizia que não queria ser amante, porque, gente, se hoje em dia isso já é uma falta de dignidade, de amor próprio, em 1960 era isso e mais uma desonra total para uma mulher aos olhos da sociedade, né? Mesmo com tudo isso, eles continuavam a se encontrar e os meses iam passando sem que Antônio se separasse. Para falar a verdade, ele nem pretendia fazer isso. Estava muito bem ao lado da mulher Nilza e amava suas filhas, principalmente a mais nova, a Taninha, de 4 aninhos, que era sua preferida. Ao passo em que Neide estava apaixonada e fazia planos para os dois, ele só a via mais como um passatempo. Só que Neide não estava disposta a esperar mais. E naquela mente perturbada, chegou à conclusão de que se o homem não tomava nenhuma atitude, deveria ela dar um empurrãozinho. E começa aí o plano macabro.
O primeiro passo de Neide foi descobrir o endereço de Antônio. Isso não foi difícil. Era então hora de se aproximar da esposa para conhecer como ele vivia e pegar o máximo possível de informações. Então, certa tarde, Neide bateu à porta da casa de Antônio e foi recebida pela esposa, a Nilza. Aí Neide veio com aquele papo de cerca Lourenço. Disse a Nilza que as duas tinham sido colegas da escola Duque de Caxias e que ela também se chamava Nilza. A esposa do Antônio não conseguia de jeito nenhum se lembrar da suposta ex-colega. Claro, nem tinha como. Só que a Neide ia manipulando, controlando a situação. À medida em que afirmava que já se conheciam, Nilza, por fim, deixou as coisas como estavam. E já estava até convencida de que as duas realmente foram colegas. Neide doidona deu sequência ao plano, dizendo que tinha ido até lá porque estava interessada no irmão da Nilza, mas não tinha coragem de se declarar, que precisava de uma ajudinha para isso. A lorota colou e Neide passou a visitar Nilza com cada vez mais frequência. Elas passavam muito tempo conversando e com perguntas aqui e ali. Neide, a doida, ia conseguindo pegar informações sobre a vida, o casamento, hábitos e principalmente as fraquezas do Antônio. E foi quando descobriu que Taninha, a filha mais nova, era o que o amante tinha de mais precioso. Logo imaginou que a menina seria o motivo para que Antônio não abandonasse a família, que seria ela, a menininha, o problema. Então já até sabia o que fazer. Com a cabeça a todo vapor, maquinando e planejando os próximos passos do plano, e a caminho da casa de uma amiga na Penha, uma costureira. Estava quase chegando na casa quando reparou em muitos urubus acima do matadouro do bairro. Quando soube que eles levavam os restos mortais dos bois para bem longe, que desapareciam com eles, mais uma peça se encaixou no lego do capeta que ela estava montando. E a Neide passou a levar presentes para a menina, docinhos, tratava com muito carinho, e em pouco tempo já era até chamada de tia. Ao mesmo tempo, os encontros com o Antônio continuavam. Apesar de cada vez mais espaçados, ele já estava de saco cheio dela e provavelmente já se preparando para pular fora. E totalmente transtornada, deu checkmate. Ou você larga sua mulher e vem morar comigo, ou eu mato a sua família inteira. E aí moiou mesmo, né? Vale a pena contar que havia um boato que mais tarde, já na prisão, Neide teria um diário. E nele teria escrito que teria engravidado de Antônio e que ele a forçou a interromper a gravidez. E isso gerou ainda mais ódio nela. Só que isso nunca foi confirmado, foi mesmo só um boato. E depois da ameaça, o Antônio ficou preocupado de verdade e começou a se afastar de Neide e a evitá-la. E então já era a hora de executar o plano. Dessa vez por vingança. Já sabia que Antônio nunca iria deixar a esposa para ficar com ela. E ela iria tirar dele o que ele mais amava. Começou a se informar sobre armas. Foi até atrás de uma. A princípio queria um revólver calibre 22. Só que tinha um problema. Soube por colegas que ter um 22 e ter um revolvinho de espoleta era a mesma coisa, né? Ela então preferiu comprar um calibre 32. E agora a coisa vai ficar bem pesada. Antes, deixa aí o like para ajudar a gente. Estamos começando agora. Vai ser muito importante. Comenta também o que vocês acham desse caso e que caso criminal vocês gostariam de ver aqui no Não Fale com Estranhos. Naquela manhã, Taninha acordou assustada. Não tinha dormido direito, despertando várias vezes na madrugada, gritando e chamando pela mãe. Disse que teve pesadelos e antes de ir para a escola, estava inquieta, chorosa, muito irritada, pedindo para não ir. Parecia até que estava pressentindo algo ruim. Mas Nilza insistiu em levá-la mesmo assim e conseguiu convencê-la. Algumas horas depois, Neide, a doida, telefonou para a diretora da escola, dizendo ser Nilza. Disse que precisaria ir a uma consulta médica e que Taninha iria com ela. Precisava então tirar a menina da escola mais cedo. Como estava ocupada, mandaria uma vizinha, de nome Odete, para buscar a menina, que dava autorização para levá-la. A diretora não desconfiou de nada e pouco tempo depois, Neide já estava à porta da escola dizendo ser a tal da Odete. Como Taninha reconheceu e a chamou de tia, a diretora permitiu que saíssem juntas. Mais um tempo se passou e a Nilza
a verdadeira mãe da Taninha, foi até a escola levar o lanche que a menina tinha esquecido. E aí veio a bomba, completamente sem reação. A diretora disse que a menina tinha ido embora com a vizinha. Só que pela reação da Nilza, percebeu na hora que tinha sido enganada e que Taninha corria perigo. Nilza, claro, em prantos, desesperada, saiu pelas ruas procurando, desnorteada pela filha. Bom, gente, é importante dizer que naquela época, rapto de criança, crimes terríveis não eram tão comuns quanto hoje. Sim, eles existiam. Desde que existe humano, existe atrocidade. Mas seja lá por que motivo for, eles eram menos conhecidos, vamos dizer assim. Então as pessoas não tinham tanto cuidado. Por isso mesmo a diretora entregou a menina para a mulher sem nenhum problema, ainda mais porque Taninha a reconheceu. Já de volta em casa, Nilza juntou forças para avisar a polícia e ao marido. Enquanto isso, Neide tomou um táxi, levando Taninha para a Penha. Tinha um rumo certo, casa daquela amiga costureira, Zisélia. Chegou lá cerca de 5 horas da tarde e já estava com Taninha há 3 horas. A menina começou a dizer que queria ver a mãe, que queria ir para casa, mas Neide foi enrolando e conseguindo ganhar mais tempo. Já na casa da amiga, Zisélia quis saber quem era aquela criança e por que estava com Neide. E a resposta foi que era filha de uma amiga e que estava cuidando dela. Mas Zisélia estranhou mesmo, de verdade, quando Neide pediu uma tesoura emprestada e cortou uma mecha do cabelo da menina. Diz que tinha sido um pedido da mãe dela, mas na verdade era para provar que ela estava com a Taninha. Já às 8 horas da noite, a menina estava cansada, com fome, com saudades da mãe. Há 8 horas andando com Neide, que a levou até um bar onde comprou 1 litro de álcool. E curiosa pequenininha perguntou para que aquilo. E numa maldade inacreditável, Neide responde que aquele álcool é para Taninha, porque ela ia ficar doentinha e seria para fazer um remédio. A essa altura, a polícia e vizinhos de Taninha se uniram a Nilza e Antônio nas buscas pela criança. Mas Antônio não parecia até então muito preocupado, não. Chegou a dizer à polícia que sabia que era a Neide que estava com Taninha, que tinha feito aquilo só para dar um susto nele. Só que Nilza não podia saber, já que Neide era uma namorada. Voltando à Penha, Taninha, muito cansada e irritada, começou a chorar e já não queria mais acompanhar a Neide. Mas a mulher a arrastava pela mão, levando até os fundos do matadouro da Penha. Então ela empurrou a menina. Rapidamente sacou o revólver da bolsa, disparando no rosto de Taninha. Mesmo muito ferida e caída no chão, alguns dizem que ela ainda estava viva. Mas Neide nem ligava para isso, ela não pensou 2 vezes antes de esvaziar sobre ela o litro de álcool e atear fogo. E bem perto, jogou a mecha de cabelo que horas antes tinha cortado, que fosse fácil identificar o cadáver e assim concluir a vingança, atingindo Antônio. Os funcionários do turno da noite do matadouro ouviram o disparo e sabiam que era um tiro. Em seguida viram um clarão muito forte e a fumaça subindo. Correram imediatamente para lá. Ao se depararem com uma cena tenebrosa, os 2 homens chamaram a polícia, que chegou rapidamente. E foi o próprio policial quem apagou o fogo. Com isso tudo já era 10h30 e Neide estava chegando em casa. Mas nem imaginava que a polícia já esperava por ela desde que Antônio tinha passado a informação de que estaria com sua filha. Ao ser abordada pelos policiais, ela se fez de desentendida. Mas já no apartamento dela, esperando com que ela trocasse de roupa, um policial revistou sua bolsa e encontrou a arma. E na delegacia ela negou. Negou que tinha pego a menina, disse que nem imaginava onde poderia estar e foi tão fria, tão cínica, que chegou a irritar o delegado. Foi quando um telefonema avisou que um corpo, aparentemente de uma criança, foi encontrado no matadouro da Penha. Estava carbonizado. Na mesma hora, enfiaram a Neide dentro de um carro e a levaram até lá. Mas ela se recusava a olhar para o corpo, sequer abriu os olhos e pediu para que a tirassem de lá, que assim iria confessar. De volta à delegacia, ela foi interrogada por 12 horas, mas não falava nada. A deixaram o tempo todo de pé, sem poder tomar nem água, nem fumar, mas mesmo assim ela não confessava. O caso já estava sendo acompanhado pelo rádio, ao vivo, por milhares de pessoas, todas chocadas, revoltadas e furiosas com tanta crueldade. E já tinha amanhecido e a polícia não tinha conseguido arrancar uma confissão. Mas eles não contavam com a astúcia do radialista Saulo Gomes, que acompanhava o caso desde o comecinho. Ele se ofereceu para entrevistar Neide e quem sabe conseguir que ela falasse alguma coisa. A princípio ela continuou com aquela mesma frieza e calma irritantes,
Até que um certo ponto, talvez já cansada e irritada, com certeza, soltou um: quer saber? Só não matei a família toda porque não deu tempo. E pronto. E aí foi como ter arrancado um tampão. Neide começou a falar tudo, cada detalhe desde o dia em que conheceu o Antônio. Terminou sua confissão dizendo: eu queimei ela. Do lado de fora da delegacia, centenas de pessoas ouviram o depoimento ao vivo pelo rádio e começaram a gritar enfurecidos, tentando invadir a delegacia para linchar Neide. Ela foi retirada de lá pela porta dos fundos e escoltada, foi direto para o presídio Lemos de Brito. 4 meses depois foi julgada e precisou até que o tribunal fosse cercado por policiais. A Fera da Penha foi condenada a 33 anos de prisão. É claro que tentaram alegar insanidade, mas não colou. As pessoas começaram a visitar o lugar onde Taninha morreu, levando velas, flores e fazendo orações. Tempos depois, o Matadouro da Penha, um lugar que só gerava morte e sofrimento, se transformou em uma praça. Mais e mais pessoas iam até o lugar que acabou virando um ponto de romaria. Muita gente passou a acreditar que Taninha concedia graças, pedidos e oferendas foram dedicados a ela. Há também placas agradecendo graças recebidas no túmulo da menina no cemitério de Inhaúma, no Rio de Janeiro. Dizem que a Neide ficou meio lelé na prisão, como se ela já não fosse antes, né? Ela passava o tempo todo ninando uma boneca e dizia que nunca ia sair de lá. Já os pais de Taninha continuaram juntos e tiveram outras 2 filhas. Neide cumpriu 15 anos de prisão e quando saiu foi morar na zona norte do Rio de Janeiro, sozinha e reclusa, com seus demônios, até morrer com 84 anos em 2 de maio de 2023. Muito obrigada se você já assistiu até aqui. Como a gente está começando, deixa o like para ajudar a gente, se inscreva e compartilhe com os amigos que gostam de casos criminais. Até o próximo vídeo e cuidado, não fale com estranhos.